Hoje vamos fazer a segunda aula sobre Pesach e primeira aula de abril. Esse mês nós vamos ter 3 aulas presenciais e 2 aulas serão remotas, uma delas por Zoom e outra será um vídeo, tá? Porque nós vamos ter 4 semanas no mês de abril e precisamos de 5 aulas, tá? Eu ainda não estou vendo Augusto, Lara, você vai precisar... Senta aqui nessa cadeira aqui desse lado, por favor, deixa eu te incomodar. Oi. Não, Augusto, fica tranquilo. Por favor. Senta, desculpa te atrapalhar, te incomodar. Então a gente vai ter hoje uma aula sobre a Haggadah de Pesach. É uma introdução ao Leil HaSeder. O que é o Leil HaSeder? O que é o Leil HaSeder? O que é essa expressão? É a janta de Pesach. O que é Leil? Leil vem de que palavra? Laila. É tipo o cardápio, tipo a janta de noite. Sim, mas não é só uma janta. Então, vamos começar pela expressão Leil HaSeder. O que é Leil? Laila. Laila Shel HaSeder. Falando no hebraico correto, Leil HaSeder. O que é Seder? Ordem, muito bem. Seder é ordem. Lesader, ordenar, organizar. Então, Leil HaSeder é a noite da ordem. Que ordem? Nós, além de sentarmos para comer, com aquela velha piadinha de sempre, o que é cada festa judaica? Tentaram nos exterminar, Deus nos salvou, vamos comer, sim? Que é toda a festa judaica o pessoal resume assim. Nessa, antes de comer, você tem que pagar a conta, contando sobre o que é essa festa. Então, nessa introdução, nós vamos entender qual é o espírito dessa noite. O que acontece nessa primeira noite de Pesach, que fora de Israel são 2 noites, mas que originalmente na terra de Israel é uma noite só. A Torá nos ordena, no dia 15 do mês de Nissan, o primeiro mês do ano pela Torá. Lembremos, a Torá não traz nomes dos meses. Ela nem dos dias, né? A gente tem aqui no Brasil, em vários outros países, culturas, a gente tem... Boa noite. A gente tem nomes para os meses e para os dias. Aí vocês vão dizer, mas os meses no calendário judaico também tem nomes. Tishrei, Reshvan, esses não são nomes da Torá. Tá? Só vou pedir para você senta para cá, senta para cá. Senta... Pronto. Isso, obrigado. E abre lá o que eu te mandei para todo o grupo, tá bom? Abre lá esse material. Na Torá, os meses não têm nomes. Eles são chamados pela sua ordem, são numerais ordinais. Chodesh HaRishon, Chodesh HaSheni, Chodesh HaShlishi e assim por diante. Os dias da semana também. Não tem domingo. Aliás, em português é o mais parecido com a Torá. Porque em inglês, em espanhol, os dias têm nomes, né? Monday, Tuesday, etc. Em espanhol, sabem os nomes em espanhol? Lunes, martes, sim? Em português, é muito parecido com a Torá. Rishon, domingo. Sheni, Shlishi, Hamishi. O único que tem um nome um pouquinho diferente é o Shvi, que é o Shabat. O primeiro mês, de acordo com a Torá, o Chodesh HaRishon, qual é? De acordo com a Torá. De acordo com o calendário judaico, Rosh Hashanah, início do ano, então o primeiro mês é o mês de Rosh Hashanah. Tishrei. Mas Tishrei na Torá não é o primeiro mês. Qual é o primeiro mês de acordo com a Torá? Óbvio, a gente está falando desse mês e de Pesach, só pode ser esse. É Nissan. Nissan pela Torá, Chodesh HaRishon. O que faz de Tishrei o Chodesh HaShvi. Tishrei é o 7º mês. E por isso o Talmud discute, afinal de contas, se Rosh Hashanah, que é o início do ano, é no 7º mês, o que está fazendo o primeiro dia do ano no 7º mês? Por isso diz o Talmud, porque existem 4 inícios de ano diferentes. Um deles é o primeiro de Nissan, que foi agora, nesse Shabbat. Nesse Shabbat foi Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan, foi esse Shabbat, 1 de Nissan. Porque Nissan na Torá é chamado a Chodesh HaRishon. A Torá nos ordena no dia 15 desse mês, a gente sentar de noite e fazer algumas mitzvot. Quais são as mitzvot dessa noite? Noite do Seder, Leil HaSeder. Quais são as mitzvot da Torá que a gente tem que falar nessa noite?
calma, um de cada vez. Nessa hora dá vontade de botar no vídeo aquele barulho do grilo. Cri, 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 sabe? Vamos fazer um efeito assim. Pessoal, uma mitzvazinha, vocês vão me dizer? Nenhuma dessa noite, o que tem que fazer? Tomar 4 copos de vinho. Beber 4 copos de vinho. Olha aí, ó. A capa da nossa Haggadah tem 4 copos de vinho. Essa é uma mitzvah da Torá? Não tenho certeza. Comer matzá. Comer matzá, Augusto. Pessoal veterano de Kiruv, não é possível, nesse tempo todo não ouviram uma mitzvah de Pesach. Comer matzá. Tem que comer matzá nessa noite, é uma mitzvah da Torá. Outra. Comer é tarol, como que é? Comer o quê? Tarê? Como é que é mesmo? Gente, a gente está 2 semanas do Seder, não sabemos o que precisamos fazer. Semana que vem, estamos há 2 semanas, é porque é na sexta-feira à noite. Então estamos, né? É de cálculo básico. Não, tudo bem. Não é exatamente 2 semanas, eu estou arredondando também. Mas não é semana que vem, assim, já é no final da outra semana. Eu sei. Comer aquela, como é que é? Tarê, tarô. Gente, Haroset é uma das partes da Keará e é um costume. É um costume. Os costumes são muito importantes no judaísmo, mas a gente tem que saber diferenciar o que é mitzvah da Torá, mandamento, um preceito da Torá, e o que é um costume. Já vamos falar sobre o Haroset. Fermento é uma matzá? É uma matzá, é uma mitzvah? Não entendi a pergunta, repete a pergunta. Não comer fermento, hametz. Não comer hametz é uma mitzvah da Torá para toda a festa de Pesach. Durante os 7 dias, e aqui fora de Israel 8 dias, não pode comer, não pode ter posse. Ou seja, quem tem hametz em casa precisa vender. Ou você consome e não tem nada, ou se você tem uma quantidade que você, excelente pergunta, que você não quer se livrar dela, você vai jogar fora, o que você vai? Você vende. Por isso tem um costume, para poder cumprir essa mitzvah. Doar, não dá? Pode doar. Mas as pessoas, por exemplo, que têm negócios, tem um mercado em que ele tem no estoque, não sei que quantidade de massa, de macarrão. O que ele vai fazer? Ele vai doar tudo? Vai ficar no prejuízo? Ele vende. 8 dias aquele macarrão não é dele. Depois ele compra de volta. É uma venda verdadeira. Então não pode comer, não pode ter e não pode nem ver. O hametz que é teu, você não pode ver. Agora, olha que interessante. Você não pode ter posse. Mas você tem uma pessoa que trabalha na sua casa. Tá? Eu não sei nem se hoje em dia pode falar empregada. Fico depois com medo que vão me cancelar. A funcionária, a colaboradora, tá? Trabalha na sua casa. Diarista ou mensalista, não importa. Ela trouxe de casa o sanduíche dela para comer lá no quartinho, lá onde ela quiser. Ela pode entrar na tua casa, esse sanduba, pão é hametz gamur. Hametz gamur é fermentado óbvio. E efshar? Efshar. Pode porque é dela. Como não é dela, eu não tenho nenhuma. E efshar quer dizer não pode. Eu achei que não podia. Então por isso que eu estou dizendo, pode. Efshar. Porque não é teu. Como é dela, você não tem proibição, senão você não podia sair na rua. Porque tem hametz na rua. A proibição é um hametz que é teu. Uma coisa é a tua casa, outra coisa é a rua. Não, sim, mas dentro da tua casa tem coisas que são dela. Não é porque ela está dentro da tua casa, a roupa dela é tua. Não, é tudo dela. Ela continua tendo a sua identidade preservada. Então, como o hametz que ela trouxe é dela, não tem proibição de entrar esse hametz. Claro, tem gente que não quer ver o hametz nem de outra pessoa. Você não, por favor, então durante essa semana não traga. Sim? Mas aquilo que é, tanto é que você deixa o hametz vendido na tua loja. Você vendeu, mas você não vai precisar do trabalho de tirar ele, não. Está vendido, não é? Se a pessoa quiser entrar na tua loja e buscar esse teu estoque de macarrão, é dela, o não-judeu que comprou. Tem que vender para um não-judeu. Hoje em dia, como se faz isso? Um rabino faz isso para você. Você passa uma procuração para ele, ele vende o hametz de toda a comunidade. Mais fácil. Tem, hoje em dia, pelo aplicativo, você preenche um formulário e ele vende o hametz para você. Gente que tem hametz em casa. Um estoque grande de hametz em casa. Você pega um armário, coloca aquele hametz, tranca a chave, escreve hametz. Está dentro da tua casa. O que não pode é você encontrar um hametz que é teu. Tá?
Isso tudo por causa de uma pergunta do Augusto. Você tem uma mitzvah da Torá, não comer hametz. Na noite do Seder também, mas é no Pesach inteiro. Eu estou perguntando uma mitzvah da noite do Seder. Já temos aqui 4 copos. Não sabemos se é da Torá ou não. Temos aqui comer matzá é da Torá. Temos aqui um comer tarê, que a gente não entendeu o que é. Uma coisa que o Augusto estava puxando pela memória. Eu quero que vocês me ajudem, não é possível, que a gente não vai lembrar. Pois não. Lembrar das 10 pragas, é da Torá ou é... Lembrar o quê? Das 10 pragas. Ótimo, você está começando a chegar lá. Ótimo, ótimo. O que é isso aí que o Augusto estava tentando lembrar? E temos aqui também a proibição de comer hametz. Mas, de novo, isso não é só da noite, é da festa inteira de Pesach. O que a gente come junto com a matzá? Haroset. Já falou aqui, haroset. Haroset lembra a massa dos tijolos. É um costume. É raiz forte, né? Muito bem. Se eu não me engano. Maror. Raiz forte. Maror vem da palavra mar. Mar é amargo em hebraico. E é a origem da palavra amargo. Amargo. Mar. Mar é amargo. As mulheres que chamam Mara. Sim? O que quer dizer esse nome? Sofrida. Amarga. Tem um nome que é assim. Tá? Mara. Mitzvah comer maror. E tem uma terceira coisa que a Torá também obriga a comer nessa noite. Tem que comer nessa noite. Uma quantidade determinada. Matzá, maror e o que mais? A carne do Korban Pesach. Carne do sacrifício pascual ou pascal. Sacrifício de Pesach. Hoje não conseguimos cumprir essa mitzvah. Por quê? Porque hoje não fazemos mais sacrifícios. Não fazemos mais oferendas sacrificando animais. Korban. Desde que o templo foi destruído, não podemos mais. Então a gente não come essa carne. Deveria ser feito esse korban no dia 14 à tarde. Um korban com toda uma família grande, um clã. Fazia um korban, sacrificava um animal para toda a família comer. Essa carne devia ser assada, churrasco, não podia ser cozida, tinha que ser assada. E a gente, na noite do Seder, para cumprir a mitzvah da Torá, pega a matzá com essa carne, com o maror e come. Tem até numa parte do Seder que faz um sanduíche, que um sábio chamado Hillel fala assim, é para comer junto. Então a gente faz um sanduíche, põe uma matzá como... Todo mundo acha que o sanduíche foi inventado por aquele barão, ou conde, sei lá, sandwich. Não, já tem esse costume no Pesach há 2000 anos. Costume de Hillel. Matzá, carne, maror, outra matzá e come recostado, reclinado, que a gente vai falar já sobre isso. Acabaram? Essas são as mitzvot da Torá para essa noite? Não, tem a mitzvah mais importante de todas. Que é por isso que tem o Leila Seder, que tem a noite do Seder. Alguma coisa do Afikoman, não pode ser? O Afikoman é mais uma pecinha que você está cheirando a resposta mais importante. Falar das pragas, o Afikoman. Essa é uma noite em que os principais personagens dessa noite, na mesa do Seder, na família que se reúne, que vai na casa do avô, vai na casa do tio, da tia, ou é na tua casa que vem a família, os personagens principais são as crianças. Essa é a festa judaica da educação. E o Leila Seder é a primeira aula multissensorial que foi bolada na história da humanidade. Essa noite, o que está acontecendo de especial é o seguinte: é nessa noite que se forma a identidade judaica de toda criança. Nessa noite é que tudo vai gerar ao redor delas. Tudo foi bolado para que a criança preste atenção, sinta que tem alguma coisa de diferente, faça perguntas, isso é o principal, e o Afikoman é para que ela fique acordada até mais tarde, aguente, vendo uma mesa em que dá vontade de comer, mas só que a gente tem que cumprir uma missão mais importante. Qual é? Contar para as futuras gerações sobre a saída do Egito. É nessa noite que nós nos tornamos uma nação, e é nessa noite, todos os anos, que a gente continua sendo uma nação. Como? Passando esse bastão, ano a ano, o pai para o filho, o avô para o neto.
que vai passar para o seu próprio filho e para o seu próprio neto. Sim? Inclusive fiz um cálculo aí. Qual Pêssar é esse que a gente está comemorando? E o cálculo é simples. Quem tiver calculadora, faz aí para mim, por favor. Vamos fazer o cálculo. Qual é o Pêssar desse ano? Qual é o número de Pessarim, de Leilot Seder? Por favor, faz aí para mim. Nós estamos em 5.782 desde a criação do mundo. E a saída do Egito foi em que ano, de acordo com o calendário judaico, de acordo com a contagem judaica? 5.772 menos... 5.782 menos 2.448, que foi o ano da saída do Egito. 2.448. 3.334. Esse será o Pêssar de número 3.334 da história judaica. Eu achava que fazia 3 anos que a gente tinha saído, não 2 e pouco. Você achou que fazia o quê? Fazia mais tempo que a gente tinha saído. Não, saímos do Egito há 3.334 anos, exatamente. Foi a quantidade de vezes que comemoramos Pêssar e passamos de geração em geração isso. Escravos fomos do faraó no Egito, etc, etc, etc. E toda a Agadá. Para cumprir essa mitzvah, os sábios criaram então um livreto que conta sobre a saída do Egito. Mas não conta de uma maneira narrativa. O principal no Leila Seder não é o conteúdo. Você quer aprender o conteúdo? Abre a Torá e lê como é que foi a saída do Egito. Tá? Os capítulos iniciais do Sefer Shemot, do livro de Êxodo, conta como é que foi a saída do Egito, com detalhes. Como desceram 70 almas, a gente viu isso na semana passada. Depois se levantou um novo faraó que não conheceu Yosef, escravizaram os hebreus, nasceu Moshe, aquela reviravolta toda. Moshe aparece lá, o faraó fala, não sei quem é Deus, não vou libertar ninguém, 10 pragas, sim, abertura do mar, tá lá. Essa noite não é para contar o conteúdo da narrativa, é para passar para as futuras gerações o sentimento, a sensação. Você está querendo passar uma mensagem ética, moral, emocional. Saibam que a memória da gente é muito interessante. Como é que a gente não esquece uma coisa? Se você ouvir alguém falando alguma coisa para você, vai ficar na memória pouco tempo. Depois, vai embora. Se você lê alguma coisa, fica mais tempo, mas também vai embora. Se você escrever, vai ficar mais tempo ainda, mas também vai apagar com o tempo. Se você treinar para ensinar, quanto mais você treinar para ensinar, mais vai fixar na sua memória, mas aí precisa de muito treinamento. Eu digo para vocês com experiência empírica, eu sei aulas de cor, dezenas, de tanto que eu falei desse assunto. Sim? As pessoas me perguntam, mas como você consegue lembrar tanta... Simples, você fala disso muitas e muitas vezes, treina, né? E na vida é assim, a gente não esquece uma opção de coisas porque a gente treina essas coisas. Mas tem uma maneira que você, às vezes, com um toque só, numa cajadada só, você consegue fixar algo na tua memória que não vai sair. Sabe como? Se o que você está vivenciando te tocar emocionalmente. Se te tocar emocionalmente, fica gravado na tua memória de tal maneira que se você cheirar o mesmo cheiro daquele momento, vai te trazer para aquele momento de volta. Se tiver um som parecido ou igual, vai te trazer para aquele momento. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu fui morar em São Paulo em 1992, recém-pai. Eu tinha acabado de ser pai dos meus filhos gêmeos. Eu já estava casado há 2 anos e fui morar em São Paulo para trabalhar no Colégio Bialik. Aluguei um apartamento no bairro de Higienópolis, na verdade em Santa Cecília. No primeiro dia que eu me mudei, quando bateu 6 da tarde, eu ouvi um barulho e o meu coração disparou. Era o barulho de uma sirene que tocava numa fábrica, provavelmente, eu nunca fui lá ver qual era, na Barra Funda, que é alguns quilômetros
de Santa Cecília, mas dava para ouvir, que era muito forte, a sirene da fábrica. E por que eu fiquei tão assim? Porque era igualzinho ao som da sirene dos ataques do Saddam Hussein sobre Israel na Guerra do Golfo, Guerra do Kuwait. Quando ele invadiu o Kuwait, ele jogou sobre Israel 39 mísseis Scud. Aqui no Brasil falava Scud. E toda vez que caía um míssil em território israelense, soava a sirene no país inteiro. Soava na TV, no rádio, na rua. Perigoso, né? O quê? Perigoso. Não entendi. Perigoso. Era igualzinho. Era igualzinho. Inclusive, a população sabe que sirene é. Porque você é treinado e avisado. Se é uma sirene contínua, são os mísseis. E naquela guerra, você não ia para o bunker, para o Miklat, porque ele não estava jogando mísseis convencionais, a gente achava que ele ia jogar gás. Passarinho. Gás que ele jogou contra a população curda que morava no Iraque, o Saddam Hussein. Então aquelas imagens dos anos 80 que traumatizaram o mundo inteiro, de homens, mulheres e crianças paralisados com o corpo amarelo, assassinados, mortos, do gás, apavorou toda a população de Israel. E se achava que era o quê? Se achava que era gás que ele ia jogar nos mísseis. Então todo mundo ia para onde? Para o quarto isolado. Ia para o quarto isolado, botar máscara, botava fita na janela, pano úmido na porta para que o gás não invadisse. E na caixinha que todo mundo recebeu do governo, todo cidadão israelense, tinha também uma injeção de atropina, caso você inalasse o gás, para você poder colocar, você aplicava na coxa. Só que ele não lançou dos 39 mísseis, nenhum míssil foi gás, foram todos convencionais. Então as pessoas estavam nos seus apartamentos, vulneráveis à explosão de um míssil continental que viajou 2.000 quilômetros. E vocês sabem que foi um dos maiores milagres de toda a história. Nenhum israelense morreu de consequência direta das explosões. Teve gente que morreu do coração, teve gente que morreu... Agora, e vejam, um míssil Scud que atinge aqui a Bento Figueiredo, que cai aqui no meio do asfalto. Nenhum míssil atingiu um prédio em cheio. Sempre foi do lado. Mas mesmo assim, metade do prédio caiu, a fachada caiu. Se cai aqui no meio do asfalto dessa rua, não sobra fachada nenhuma, não tem asfalto nenhum para contar a história. É uma cratera enorme, gigante. E nenhum israelense morreu de consequência direta das explosões desses 39 mísseis. Foi um milagre impressionante. Impressionante. Então, quando era uma sirene contínua, que era assim, ó, era para ir para o quarto isolado. Se fosse uma sirene alternada, quer dizer que era ataque aéreo. Aí tinha que ir para o bunker convencional, que fica no subsolo em geral, e que as paredes são desse tamanho. Toda essa volta para contar, para falar do quanto que a gente lembra de uma experiência que nos tocou emocionalmente. A noite do Seder é para fazer as crianças terem uma sensação multissensorial, é uma aula audiovisual, a primeira da história, de como é que você passa uma emoção da saída do Egito para seus filhos e seus netos. E é multissensorial pelo seguinte, você está fazendo uma noite diferente das outras. A mesa está com outra louça, porque as pessoas que são kasher mudam a louça, mudam os talheres, muda a configuração da mesa. Tem uma keará, uma bandeja, na bandeja tem símbolos, tem matzá, não é mais halá, vai ter kiddush, mas a gente vai beber 4 copos, a matzá tem outro gosto, você vai mergulhar batata ou salsa, depende se você é ashkenazi ou sefaradi, em água com sal, para lembrar lágrimas. Tudo é para marcar na memória emocional. Olha, eu lembro como foi na casa do meu avô quando eu era pequeno em Pêssar. E vou dizer para vocês, é uma tristeza, é de doer o coração mesmo. Judeus que não tiveram esse privilégio. E talvez muitos de vocês estão olhando para mim e não tiveram. De ir na casa do avô, ou receber na sua própria casa, a família toda, para celebrar o Pêssar. E muita gente tem ciúmes ou inveja porque o pessoal comemora Natal. E nós temos as nossas datas, as nossas festas, para lembrar, para marcar
Isso constrói a identidade judaica do Yehudi. Ah, mas eu não tive na minha primeira casa. Você não tem culpa. Você não escolhe onde é que você quer nascer. Você não escolhe. Mas você escolhe qual será a sua segunda casa. A sua família que você vai construir, com quem você vai casar e o que você vai ensinar para os seus filhos, isso é escolha sua. E se você vai escolher privá-los do que você também não teve, ou fazer diferente. Não, eu vou fazer Seder, eu vou comprar Agadá para cada membro da família, nós vamos contar sobre a saída do Egito para manter essa chama acesa e perpetuar essa tradição milenar, que tem mais de 3.300 anos. Então, voltando aqui, mitzvot dessa noite, 4 copos de vinho, é uma mitzvah dos nossos sábios, não é da Torá. Comer matzá, comer maror, comer a carne do Korban Pesach, do sacrifício pascal, mitzvah da Torá. A carne não podemos mais comer, então fica sem carne. Então a gente come matzá e maror. E principalmente, a principal mitzvah da noite, contar sobre a saída do Egito para os filhos. Mas contar significa, não é bater ponto. Ah, aconteceu isso. Não. Passar com emoção. Nós fomos escravos do faraó no Egito. Isso tem que saber como fazer. A Agadá é uma sugestão que a gente cumpre, lê, mas a gente pode acrescentar muito da gente mesmo. Tem casas em que essa parte do Seder dura horas. Horas. Porque envolve, os pais fazem jogos, fazem brincadeiras para as crianças se envolverem. Essa é a prova maior, na verdade, senhoras e senhores, de que nós realmente estivemos no Egito. Eu já falei isso aqui. Nós estamos há 70 e poucos anos do Holocausto, não é verdade? E os sobreviventes estão morrendo. Aqueles que eram, no mínimo, adolescentes naquela época, estão com 90. Já não vai ter mais ninguém. E tem gente nesse mundo que é redondo, que tem um terraplanismo. Diz que o Holocausto não aconteceu. Negacionistas que dizem, tem ideologias de líderes de países, o Holocausto não aconteceu. São os mesmos que dizem que as vacinas não funcionam. O que nós vamos fazer como judeus, que sabemos que aconteceu, porque está marcado no nosso povo, entre os Ashkenazim é difícil ter alguém que não tem um bisavô, que não é sobrevivente do Holocausto. Sim? Eu, no caso, eu tenho os avós, o pai e 2 tios que passaram o Holocausto. O que a gente vai fazer para perpetuar a memória do Holocausto? E ninguém nunca diz, daqui a 1000 anos, não daqui a 70, daqui a 1000, teve um Holocausto. Então, eu vou dizer para vocês, já foi dada aqui a dica com o Pesach. Vamos marcar uma noite no ano, em que nós vamos sentar e nos reunir, e nós vamos fazer um livrinho que nós vamos ler, para não esquecer que teve o Holocausto. Aí cada um faz a sua cerimônia, né? Tem gente que acende 6 velas, uma por cada 1.000.000, né? As escolas fazem cerimônias, etc. Os nossos sábios fizeram um jeito de comemorar para todas as gerações. Como? Vamos ler a Agadá. Então isso nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer um resumo, e vocês podem levar esse material, vocês podem imprimir, colorido, preto e branco, quem não tem em casa, e fazer o resumo da Agadá que nós vamos fazer aqui hoje. E comemorar o Pesach, que é sexta-feira, não a próxima, a outra, dia 15 de abril à noite. Tá? Então vamos olhar aí, estamos na capa, a Agadá de Pesach, adaptada e transliterada e também traduzida. Os 15 sinais do Seder. Por que é Seder? Porque tem 15 sinais. E um atrás do outro nos organiza essa mitzvah de contar para os nossos filhos e netos sobre a saída do Egito. Então olha aí, ó, Seder significa ordem ou sequência. Durante a noite de Pesach seguimos esta ordem em 15 etapas, que garante o cumprimento dos mandamentos especiais da festa, assim como a narração da saída do Egito, Yetziat Mitzrayim, com profundas lições transmitidas de geração em geração. Há quem costume cantar essas 15 etapas, tanto para lembrar os passos do Seder, como para já envolver as crianças e antecipar o que está por vir nesta noite especial. Eu conheço algumas melodias desses 15 sinais, um deles é o mais Ashkenazi, outro é mais Sefaradi. O pessoal canta
Kadesh urchatz karpas yachatz magid rochza motzi matza maror korech shulchan orech tzafun barech alel nirtza. Essa é uma melodia sefaradi. Mas que nazia assim, ó. Kadesh urchatz karpas yachatz magid rochza motzi matza maror korech shulchan orech tzafun barech alel nirtza. O que é cada um desses 15 sinais? Vamos passar por eles rapidamente. Kadesh, Kiddush. Se faz o Kiddush. Esse ano se faz o Kiddush incluindo o Shabbat, porque vai ser sexta-feira à noite. Então vai ser Pesach e Shabbat, um Kiddush só para os dois. E a gente fala Sheheyanu, vai aparecer aí. Urchatz vem de lirchotz, é lavar. Lava-se as mãos, faz uma ablução das mãos, gente, latiadaim, sem fazer brachá. Tem gente que faz na pia, tem gente que leva só para o oficiante, para o messadeiro, e ele faz lá com uma bandejinha, uma balde, para não molhar o chão, e ele faz a netilat yadayim. Karpas, pega uma verdura, entre os ashkenazim fazem com batata, os sefaradim fazem com salsa, com aipo, que mergulha na água com sal, que representa o que a água com sal? Ou lágrimas ou suor, sim? Os dois produtos da escravidão, o suor e as lágrimas. O suor também é salgado, né? Quem já provou sabe. Yachatz é quando você pega a matzá do meio, tem 3 matzot ali na arrumação da mesa, pega a matzá do meio, quebra ela em 2, o pedaço menor devolve para o meio das 3, e o pedaço maior é escondido nesse momento e vira o afikoman. O que é o afikoman? Essa matzá maior, ela é escondida para que as crianças no final procurem. E as crianças ficam procurando, e a que conseguiu achar ganha o maior prêmio. Dá prêmio para todas as crianças, né? Tem que premiar todo mundo. Hoje em dia, só premiar quem ganhou não pode, é politicamente incorreto. Então tem que todo mundo ganhar. Mas a que ganhou, que achou, ganha um prêmio especial. Tem pais que fazem um jogo, né? Os pais às vezes fazem uma brincadeira no sentido de que as crianças sequestram o afikoman e o pai tem que pagar o resgate. Então eles fazem leilão, quanto é que o pai paga pelo afikoman, cada casa com o seu costume. Tá? Esse é o Yachatz. Magid é a parte mais importante, justamente vem de Lehagid. O que é Lehagid? Dizer. É quando você conta sobre a saída do Egito, é a parte mais longa do Seder. A gente vai fazer um resumo dela, é claro. Rochza parece com Urchatz, Urchatz, é a mesma radical. Você faz a ablução das mãos a netilat yadayim com brachá, porque agora você vai comer matzá, você vai comer pão. Matzá é pão, né? Motzi matzá, na verdade são 2 sinais. Tá? Motzi e matzá são 2 sinais. Motzi você faz a primeira brachá sobre a matzá. Matzá não é pão? Então você faz a brachá do pão. A motzi lechem min haaretz. O segunda brachá é da matzá, porque a matzá é uma mitzvah especial, que esse pão especial é matzá. Então, asher kidishanu, b'mitzvotav etzivanu, ala chilat matzá. Ou seja, abençoado Deus eterno, Deus, Rei do Universo, que nos santificou e nos ordenou sobre comer a matzá. Sim, essa segunda brachá. Maror. A gente come a raiz forte, né? Korer, aquele sanduíche que eu disse para vocês. Como é que é sanduíche em hebraico correto? No hebraico, né? Claro, em Israel você vai falar sandwich, né? Isso é um hebraico moderno, mas no hebraico bíblico, no hebraico talmúdico, é karir. Então, korer, por causa de karir é sanduíche. Shulchan orer, o que é shulchan? Mesa, muito bem. Shulchan orer quer dizer mesa posta, é a hora de comer, né? Para alguns a mais esperada, pois não? Mas eu vi como é que tu vai fazer o corê, se a gente não faz mais aquela carne, tu falou. Faz o sanduíche sem a carne. Você vai botar matzá, vai botar, o pessoal coloca alface, raiz forte ralada em cima do alface, molha um pouquinho de haroset, que é o doce, né? E come reclinado. A gente vai ver, a gente come tudo, faz tudo reclinado. Quando chegar as perguntas você vai ver. Só não tem a carne, infelizmente, porque a gente não pode cumprir, né, o Corban Pesach hoje em dia. Tzafun é quando vem o afikoman de volta, as crianças trazem de volta, e a última coisa que a pessoa deve comer na noite é esse pedaço de matzá do afikoman. Barer vem de barur. O que é barur? O que é brachá? Bênção, abençoar. A gente faz o Birkat Hamazon, abençoa a comida, como todo Shabbat, como toda vez que a gente come pão. Halel é louvor, a gente faz louvores a Deus, que estão no Sidur, eles foram colocados na Haggadah também. E Nirtzah é uma frase final, dizendo, nós cumprimos tudo que a gente deveria cumprir, a gente pede agora para Deus que o próximo Seder a gente possa cumprir em Jerusalém. Aí todo mundo canta, no ano que vem Jerusalém reconstruída, etc. Tá bom? Muito bem. Keará, olha os símbolos da Keará.
tem vários costumes. A gente está pegando aqui um dos costumes em que a gente tem o ovo, a batata, a hazeret, que é em cada queará uma coisa diferente. Aí está sendo colocada a raiz forte. Haroset, finalmente, a pasta doce, feita uma geleia de nozes, maçã, cada um faz uma diferente. Zruak é um pedaço de osso, pode ser pescoço, pode ser que é meio queimadinho. E o maror, que é o alface. Sim? O alface, muita gente usa alface romana, tá? E há quem coloque uma queará toda... Americana? Pode ser americana, não faz diferença. E há quem coloque as matzot embaixo da queará, ou seja, tem gente que tem uma estruturazinha abaixo da queará e coloca as matzot. Não é obrigatório isso, tá? Então, esses símbolos variam muito de casa para casa. O ovo representa o Korban Hagigah, a oferenda de Hagigah, de Hag. Hag, na verdade, são só as festas da Torá em que tinha esse Korban. Por isso que quando alguém fala Hag Purim Samer, ou Hag Samer em Purim, na verdade está errado isso, porque em Purim não tem esse Korban. Porque Purim é uma festa pós-Torá. Então, mas virou um costume, ninguém vai ficar sendo chato, dizendo não, assim não se fala. Tá? Mas o correto mesmo é falar Hag Samer só quando tem Korban Hagigah. Ou seja, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah e Kippur. Tá? São os que tem esse Korban. Karpas é essa verdura que a gente vai molhar na água com sal. Hazeret é a raiz forte que junto com o maror, que é a alface, a gente come como raiz forte. Haroset é a massa dos tijolos e o zroa lembra o Korban Pesach, essa carne que a gente não vai poder comer, mas é em memória dele, para ele estar presente, pelo menos em memória, no Seder. Kadesh. Aí eu coloquei para todo mundo a linguagem do Kiddush, como é que faz a brachá do Kiddush, tá? Quem quiser ver depois aí está traduzido também. Não coloquei a parte de Shabbat, precisa acrescentar, porque essa Haggadah é uma Haggadah de todos os anos, melhor olhar realmente no Sidur, que tem a parte de Shabbat incluída. Urchatz, lavam-se as mãos sem dizer a bênção. Karpas, pega-se um pedaço pequeno de uma verdura, batata, salsão, aipo, já disse, os ashkenazim usam batata, por quê? Porque era uma verdura não, né? Uma raiz muito comum na Europa. Nos países árabes, muçulmanos, norte da África, Oriente Médio, era mais comum salsa, ou salsão, ou aipo. Então, se você é ashkenazi, a maioria aqui, ashkenazim é batata. Molha-se na água com sal e diz a bênção antes de comer. Já dissemos, água com sal, lágrimas ou suor. Yachatz, o oficiante quebra a matzá do meio, separa para o afikoman. E aí, nessa hora, mostra-se a matzá e se fala esse trecho que eu vou falar também. Todos os trechos têm música, né? É importante saber as músicas, cantar com as crianças. Parte dessa memória emocional, sensorial, é o cheiro, é a música, né? O som. E aí a gente fala essa parte, Alahmaniá. Estão comigo? Naquela figura onde está quebrando a matzá ao meio? Sim. Devia ter numerado as páginas, já não numeramos, né? Acho que é a página 7. Então, Alahmaniá di Achalu. Achalu avatana be'ara de Mitzrayim. Kol dichvin yete ve'echol, kol ditzrich yete ve'ifsach. Ashata acha leshana ba be'ara de Israel. Ashata avde leshana ba bene chorim. O que significa isso? Olha a tradução lá. Este é o pão da pobreza, que comeram os nossos antepassados na terra do Egito. Todo aquele que tem fome, que vem e coma. Todo aquele que tem necessidade, que vem e participe do Pesach. Este ano aqui, no ano que vem na terra de Israel. Este ano escravos, no ano que vem homens livres. Senhoras e senhores, a matzá é para lembrar o quê? Que quando eles saíram do Egito não estava pronto o pão e saíram correndo. Excelente, Augusto. Você aprendeu isso no Israelita ou no Kiruv? No Kiruv. Nem devia ter feito essa pergunta assim, desse jeito tão explícito. Hã? Se não, no Israelita também você aprendeu. Baruch Hashem, graças a Deus. Olha só. A matzá, a maioria das pessoas vai lembrar que a matzá é igualzinho ao pão. A diferença é que não dá tempo da matzá virar pão. É farinha de trigo com água. Ela vai fermentar, mas você tira do forno 18 minutos depois que ela foi colocada. E assim ela não cresce.
ela fica daquele jeito que a gente conhece, matzá. Vai ficar ruim. Ela fica... há controvérsias, gosto não se discute. Tem gente que ama matzá, tem gente que não gosta. A matzá, a diferença entre ela e o pão é que ela não fermentou por causa do tempo. E o fator tempo é importante, porque a Torá escreve que quando eles saíram do Egito, naquela noite da morte dos primogênitos, eles fugiram com pressa e não deu tempo da massa fermentar. Está escrito isso na Torá. Então agora eu pergunto, se a matzá é o pão da libertação, porque nessa hora eles estavam se libertando do Egito, e não deu tempo de fermentar, por isso ela ficou fininha, por que na Haggadah está escrito, este é o pão da pobreza, que comeram os nossos antepassados na terra do Egito? A matzá é o pão da pobreza e da escravidão, ou é o pão da libertação e da fuga na noite que não deu tempo de fermentar? Eu diria que os dois. Muito bem. Você está ficando esperto. É os dois. Mais para frente no Seder, vai falar da matzá que não fermentou na fuga. Ou seja, a matzá ela é o pão da escravidão que eles comiam no Egito. E tem gente que não gosta. Vocês viram aí o depoimento? Era o pão que o pessoal comia. E é também o pão da libertação. Porque essa noite é uma noite de ambiguidade. É uma noite em que a gente lembra a escravidão, justamente para ressaltar o gosto da liberdade. Ninguém sabe o quanto que realmente é importante a liberdade, a não ser se a perdeu, que a tenha perdido. Ninguém sabe o valor da saúde, a não ser que a tenha perdido. Só sabe mesmo o que é ser livre alguém que perdeu a liberdade. Então a gente fala da escravidão para poder ressaltar a liberdade. Aliás, a ambiguidade no ser humano acontece muitas vezes e ela é importante, porque quanto maior o contraste, mais enfático fica cada lado. Sim? Ambiguidade. Vou dar outro exemplo meu pessoal. Nunca vou esquecer quando um professor muito querido da escola em que eu fui diretor, que eu queria promover para o próximo diretor da área judaica e talvez futuramente próximo diretor geral no meu lugar, veio me dizer que ele ia fazer aliá. Então eu tive a sensação ambígua da alegria e da tristeza ao mesmo tempo. Alegria por ele, estava fazendo aliá, concretizando o ideal da nossa escola, o ideal da comunidade judaica do Rio de Janeiro, do Bar-Ilan, do Bnei Akiva, mas a tristeza de que eu ia perder um parceiro. Vamos ter que conseguir alguém para substituí-lo, né? Muito difícil. Um grande educador. Então, essa ambiguidade existe na noite do Seder, da escravidão para a liberdade. Então, a matzá são as duas coisas. Magid, o ato central do Seder, que consiste na mitzvah de contar sobre a Seder do Egito, como está escrito, naquele mesmo dia contarás a teu filho. Tá? E a narrativa começa com 4 perguntas. Manishtana halayla hazeh mikol haleilot. Conhecem isso? Já ouviram essa música, pelo amor de Deus. Praticamente dizer que judeu que não conhece essa música, meu Deus do céu. Olha lá, olha, vê na genealogia, alguma coisa está errada. Ou, tirando a brincadeira, falando super sério, infelizmente a pessoa está muito assimilada, está muito distante. Manishtana halayla hazeh mikol haleilot. O que está diferente esta noite de todas as noites? Aí vamos já para a tradução. Todas as noites nós mergulhamos alimentos uma vez sequer, não mergulhamos uma vez sequer. Esta noite mergulhamos 2 vezes. Quais 2 vezes mergulhamos alimentos? Uma vez já dissemos, o carpaz na água com sal. E a segunda vez, quando a gente vai comer só o maror, a gente mergulha um pouquinho no haroset. Para tirar um pouquinho do gosto amargo, mergulha um pouquinho no haroset. Tem os espertinhos que pegam o haroset e enfiam em cima do maror, e você praticamente sente haroset com um pouquinho de maror. Não é para fazer assim, é para sentir o gosto amargo. Essa é a mitzvah. Para sentir o gosto amargo, mas com um pouquinho de haroset, que afinal de contas é para lembrar da amargura, não é para trazê-la de volta. Todas as noites comemos fermentados e matzá, esta noite somente matzá. A gente come matzá durante o ano todo? Sim. Sim. Matzá é vendida no supermercado em Israel, nos Estados Unidos, nas grandes comunidades judaicas o ano todo. Até por aqui, até no Rio de Janeiro. Tem matzá vendendo no mercado kasher, lá do Rio de Janeiro, Kosher Place,
o ano todo. E tem gente que gosta de matzá. Gosta, come o ano inteiro. Farinha de matzá, então, nem se fala, porque farinha de matzá faz o Kneidalach, famosíssimo. E as bobes e as ideshemames adoram fazer Kneidalach, que é com farinha de matzá. Minha mãe, por exemplo, né? Kneidalach da minha mãe, que a minha esposa não me ouça agora, é maravilhoso, sim? Muito bem. Todas as noites comemos várias verduras, esta noite somente maror. Todas as noites comemos sentados ou reclinados, esta noite reclinados. Nesta noite nós temos um costume muito forte, que depende de Ashkenazim Sfaradim, uns reclinam todos, outros só reclinam os homens, as mulheres não. Nós tentamos voltar para o costume da antiguidade, em que as pessoas não comiam em mesas e cadeiras, as pessoas comiam em divãs, em camas. Vocês veem essas imagens, por exemplo, por aí, quando fala, por exemplo, do Império Romano, na Grécia Antiga, o pessoal comia deitado, em geral, sobre o braço que não usa, ou seja, o destro sobre o lado esquerdo, para poder pegar a comida com a mão direita. Então, é um costume dos nobres, dos aristocratas. E você, nessa noite, quer ter a sensação de que você é livre, de que você é nobre. Qual é a maior nobreza para os judeus? Você é livre. Então você reclina. Tem gente que também muda isso no Seder. O oficiante, pelo menos, ou todo mundo, quando é possível, quando tem espaço, você usa cadeiras com braço. Né? Eu, por exemplo, na minha casa com meus filhos, eu colocava uma poltrona, botava um travesseiro mesmo e comia tudo que precisava comer, os 4 copos, a matzá, o maror não reclina. A gente come e bebe reclinado, para parecer monarcas, livres, sim? E assim começa o Seder, com perguntas das crianças. Tem que ensinar as crianças a cantar isso, a perguntar isso, e tem que responder mesmo, explicar cada parte para a criança. E aí o pai responde, ele pega a matzá, descobre ela, porque tem que descobrir a matzá, uma gadá completa, tem toda a orientação nela, direitinho o que tem que fazer em cada parte, tá? E aí o pai fala, Vadim ainu leparó bemitzrayim, né? Tradução na próxima página, escravos fomos do faraó no Egito, e nos tirou de lá o eterno nosso Deus como um forte baixo estendido, e se não tivesse tirado nossos antepassados do Egito, eis que nós e nossos filhos e os filhos de nossos filhos ainda estaríamos subjugados pelo faraó no Egito. Assim, mesmo que todos sejamos sábios e conhecedores da Torá, há um mandamento sobre nós, contar sobre a saída do Egito, e todo aquele que conta mais e mais sobre a saída do Egito merece um elogio. Pessoal, que passagem estranha é essa? Quer dizer que se não tivéssemos saído do Egito naquela época, nós ainda estaríamos no Egito, seríamos ainda escravos do faraó no Egito? É verdade isso? É literal isso? Como explicar essa passagem? Eu não vou ter tempo agora, porque a gente já falou demais, mas aqui está se falando de uma escravidão conceitual. A saída do Egito ensinou para Israel o que é a verdadeira liberdade. Isso a gente vai falar na semana que vem. O que é de fato ser livre? E nós vamos ver que não é uma definição fácil. O que de fato é ser livre? A saída do Egito deu para o povo de Israel a noção do que é realmente se libertar dos Egitos. Tem Egitos conceituais nos quais nós ainda estamos, até hoje. E não é só o povo de Israel, a humanidade. Só que nós conseguimos nos libertar. Não foi um processo natural, foi artificial. Foi a forceps. Deus foi lá e nos libertou de maneira forçada. E nos ensinou, liberdade é isso aqui. Agora, passem isso adiante. E ainda não terminamos esse processo, ainda estamos aprendendo o que é ser livre de verdade e ainda precisamos ensinar para os outros povos também. Tá bom? Porque vejam bem, é estranho, né? Mesmo que você é totalmente conhecedor da Torá, você é conhecedor da Torá, conhece tudo, por que você tem que ensinar meticulosamente, mesmo que você saibam que se você está sozinho na Leila Seder, aconteceu de você estar sozinho, perdeu um voo, não conseguiu voltar para casa, vai passar, que nem um amigo meu, vai passar Pesach em Dubai, sozinho. Não conseguiu o lugar lá no Beit Chabad, ficou preso, não importa, aconteceu alguma coisa, você está sozinho. Você tem que contar sobre a saída do Egito para você mesmo. Você tem que contar sobre a saída do Egito para você mesmo. Semana que vem vamos falar sobre isso. Uma parte muito importante é Veisheamda. Isso aqui é milenar, e olhem só que isso é profético. O que é Veisheamda? Também tem uma música famosa, tem várias, né? Hoje, várias melodias, mas a mais tradicional é Veisheamda, Veisheamda, Lavoteino velano. Conhecem? Uns sim, outros não. O que é isso aí?
Tradução: esta é a promessa que se levantou para nossos antepassados e para nós, pois não foi um somente que se levantou para nos exterminar, mas sim, em todas as gerações se levantam contra nós para nos exterminar, e o Todo-Poderoso nos salva de suas mãos. Pessoal, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos, talvez mais. E vejam como não mudou nada. Sim? Não mudou nada. Infelizmente, segue este roteiro. Se levantam contra nós querendo nos exterminar. Infelizmente. A Torá fala de 4 filhos. O que são esses 4 filhos? Como assim a Torá fala de 4 filhos? Tem 4 trechos na Torá que é dada a ordem de contar para os filhos. Só que nesses 4 trechos foi dito de maneiras diferentes. Num trecho está escrito assim: e te perguntará o teu filho naquele dia. O que são essas leis que o eterno nosso Deus nos deu para que a gente conte sobre a saída do Egito? É uma pergunta super bem feita, né? Então esse filho é um filho sábio, porque essa pergunta é uma pergunta super bem feita. Depois a Torá fala: e te perguntará o teu filho naquele dia, que serviço é esse de vocês? Ou seja, esse é um filho que ele está falando que é de vocês, não é dele, ele está se excluindo. Então esse é um filho perverso, porque ele pergunta, mas ele se exclui. Depois a Torá fala: e perguntará ao teu filho, o que é isso? Essa é uma pergunta simples. Então esse é um filho simples, esse é um filho ingênuo, tam. E por último a Torá fala que você vai tomar a iniciativa e vai dizer para o teu filho: e dirás a teu filho naquele dia. Ou seja, esse é um filho que não perguntou nada. Então esse é o filho que não pergunta. Então são 4 tipos de filho que a Torá fala, porque tem 4 maneiras de falar sobre a saída do Egito. Para o que fez uma pergunta embasada, para o que fez uma pergunta se excluindo, para o que fez uma pergunta bem simples e para o que não fez pergunta nenhuma. Tem muitas metáforas interessantes sobre esses 4 filhos e muitas perguntas. Por que não é numa ordem de virtude? Por exemplo, qual é o contrário do sábio? É o perverso. Por que não vai sábio, ingênuo, que não sabe perguntar, e perverso? Por que a ordem é essa? Por que é sábio, perverso, ingênuo e que não sabe perguntar? Por causa do espírito da noite. Não dissemos que é a aula e o principal da aula é perguntar? Então a ordem é qualidade da pergunta. O sábio é sábio porque faz a melhor pergunta. O perverso, ele faz uma pergunta que ele se exclui, mas é uma boa pergunta. Então, já que ele fez uma boa pergunta, mesmo que ele se exclui, ele é o segundo lugar. O que faz uma pergunta simples é o terceiro. E por último, é o que não sabe perguntar. Já dissemos isso aqui: o bom educador é aquele que pergunta para o seu filho ou para o seu aluno: que boa pergunta você fez hoje na escola. Não é o que você aprendeu hoje. Estudar bem é fazer boas perguntas. Judaísmo é perguntar, é questionar. Pode, deve perguntar no judaísmo. Tudo. Tudo que você quiser. Tudo. E também esses 4 filhos representam 4 momentos de história judaica de assimilação. A primeira geração é alguém que está conectado com o judaísmo. Então ele é sábio, ele sabe perguntar. Aí vem um lá, às vezes um filho, uma ovelha negra, sim, que ele não quer nada disso. Ele está revoltadinho, não quer saber disso, chuta o balde. Então ele não quer mais saber, ele o que é esse trabalho que vocês fazem, não estou mais afim. Aí ele corta os laços. Aí ele já não vai no Seder de Pessach na casa do avô, ele não tem saco. Viram um filme de Hollywood que vale muito a pena mostrar, talvez semana que vem eu mostro aqui no computador, um trecho pelo menos, A Matemática do Diabo. Viu esse filme? O filme começa com uma moça, uma atriz famosa de Hollywood, eu não lembro agora o nome dela, que ela fica revoltada, ela piercing, tatuagem. Hoje já é normal tatuagem, desculpa, eu falei só por... Naquela época era sinal ainda de bad guy, bad girl. Mas ela não quer participar. Que saco, ela não quer. E aí o filme dá uma reviravolta e ela acaba valorizando bastante o Seder de Pessach no final. Então esse é o filho que corta os laços, ele é urachá, perverso por isso. E aí ele tem um filho, né? Esse filho, ele talvez ainda lembre alguma coisa, ele é neto daquele primeiro, né? E ele faz uma pergunta bem simples: o que é isso? Porque o vovô está chamando a gente para a casa dele e a gente não vai? O que é? Ah, é bobagem, deixa para lá.
Sabe quem é o neto desse perverso? É um garoto que não sabe nem perguntar, porque ele não recebe mais convite para ir a lugar nenhum. E há quem diga que tem um quinto filho. Ele não está nem sentado na mesa do ceder. Então é interessante porque é uma metáfora de como vai sendo a assimilação. Basta um perversozinho que corta os laços com a tradição e o seu filho e o seu neto vão se assimilar completamente. Não vão ter o direito de escolher, quero ou não quero cumprir Pêssar, porque o pai não vai ensinar. Isso é muito profundo, muito grave. 10 pragas. Essas 10 pragas são divididas na Haggadah em 3 grupos. De Tzar, Hadash, Be'achav, que são 3 grupos que mostram pra gente que as pragas começaram longe e foram se aproximando das pessoas no Egito. Sangue, lá no Nilo. Rãs, começou a entrar em casa. Piolho, na própria pessoa. Sim? Depois, animais ferozes, lá longe. Peste, nos animais. Sarna, na própria pessoa. Sim? Depois, granizo, lá fora. Gafanhoto, está entrando aqui dentro da minha casa. E escuridão. Meu corpo fica paralisado, não enxergo nada. E aí aquela que fecha com, não vou dizer que é chave de ouro, porque é uma tragédia, né? Mas fecha com a chave trágica a morte de todos os primogênitos do Egito. Todos. Inclusive do faraó. Inclusive do faraó, inclusive dos outros povos, inclusive de Israel, que não estivessem dentro das casas com sangue do cordeiro nas mezuzot e no mashkov, ou seja, nas vergas, nos umbrais e na verga das portas. Sim? Tem costume de molhar o dedinho, mindinho, no copo de vinho e botar no prato cada vez que fala uma praga, e aí todo mundo fala junto, o oficiante fala e todo mundo vem atrás, dá, todo mundo dá, tzfardeia, kinim, e assim por diante. É uma musiquinha muito interessante, parece uma musiquinha assim, musiquinha não, mas é muito importante, que é a gratidão que nós temos que sempre estar satisfeitos com o que nós recebemos. Esse dayenu, ou seja, nos bastaria, dayenu é nos bastaria que Deus tivesse nos tirado do Egito, mas ele fez mais do que isso, ele também fez sinais, nos bastaria se fossem só os sinais, mas ele fez mais, ele castigou os deuses do Egito. Quem são os deuses do Egito? O Nilo, o Sol, o Faraó, o gado e o rebanho, eram deuses do Egito, foram todos castigados. Matou os primogênitos, deu os recursos dos egípcios para Israel, abriu o mar, possibilitou que passássemos no meio do mar em solo seco, nos sustentou no deserto com maná, com man, nos deu o Shabat, nos deu a Torá no Monte Sinai, nos fez entrar na terra de Israel e nos construiu o templo. Então por tudo isso a gente fala, nos bastaria, a gente agradece, né, por tudo isso. E aí diz Rabban Gamliel, quem não falou essas 3 coisas no Seder, não cumpre a sua obrigação. Não basta só comer a matzah e o maror e não comer a carne do Korban Pesach, tem que falar essas 3 palavras, Pesach, matzah e maror. Tem que falar na noite do Seder essas 3 palavras. E aí a gente explica cada uma. No momento de explicar a matzah aqui, é que fala que a matzah foi aquele pão que não deu tempo de fermentar na fuga do Egito. Tá? Rochtzah lava as mãos com Netlat Yadayim, com a brachá da Netlat Yadayim. Motzi matzah, já falei para vocês, a gente faz a brachá de pão para matzah e a brachá de matzah para matzah. Come o maror, faz o sanduíche de Hillel, come tzafun, come o afikoman, faz a bênção depois da comida, fala o Halel e fala lá no final, Leshana Abba, Birushalayim Abnuyah, no ano que vem, em Jerusalém reconstruída, né? Porque o pessoal canta, Leshana Abba, Birushalayim, Leshana Abba, Birushalayim, assim, cada um tem a sua melodia. Então, depois tem músicas no final alusivas, músicas que são costume cantar, mas eu não quero prender mais vocês não. Então aqui uma pequena, resumida essência dessa noite. Mensagem principal da aula de hoje. Principal dessa festa, dessa noite, é
ensinar às crianças a identidade judaica de como nós nascemos como nação. Como nasceu a nação israelita. Sim? Nasceu com orgulho de ter vindo da escravidão e de ter aprendido o que é a verdadeira liberdade, que é que nós vamos falar, se Deus quiser, na semana que vem. Tá bom?